Olá, barões e baronesas, queridos da UF. Então, eu sou a Beatriz Azevedo, eu fui aluna do curso durante 2011 e 2014. Eu fui da quinta turma, então foi muito legal porque eu consegui ainda conhecer o pessoal das primeiras turmas, que são uma inspiração para mim. Eu vejo vários deles hoje super bem na carreira e sinto profundo orgulho, assim também como eu sinto profundo orgulho quando eu descubro que pessoas ou da minha turma ou depois de mim têm grandes conquistas. Eu fui da turma do Reúne, né? Então foi o primeiro ano que o curso expandiu. Eu lembro claramente do Marcial, num dos primeiros dias de aula, falando assim: que isso, eu entrei na sala errada, isso aqui é pré-vestibular, tem 50 alunos, que absurdo é esse, enfim. E eu entrei no curso muito meio que sem saber o que eu queria. Eu gostava de línguas, eu gostava de um monte de coisa. E aí eu não sabia muito bem o que eu queria. E com o curso eu fui percebendo que o que eu realmente queria era ter uma carreira acadêmica, o que o curso realmente incentiva. Então, eu, por exemplo, não quis fazer estágio porque eu achava que ia ser meio que uma perda de tempo para mim, já que o que eu queria era academia. E também, assim, não era fácil porque eu estudava em Niterói, vários dos estágios que eu consegui, assim, melhorar, ir bem nos processos seletivos eram na Barra da Tijuca e eu morava na Vila da Penha, que é na Zona Norte. Então, assim, essa dinâmica não encaixava bem. Então acabou que eu não fiz estágio durante a minha graduação. Eu pensei em fazer parte da Argos, tentei o processo seletivo e não passei. Também não tentei novamente, porque o que eu realmente queria era dar foco nessa minha carreira acadêmica, tanto que eu fiz parte do grupo de pesquisa do Tiago Rodrigues. Que foi bem legal também esse período. E uma coisa que eu gostava muito, por exemplo, na UF, que eu não vejo tanto às vezes acontecer em outras universidades, era, por exemplo, o Diploma Cine. Eu achava isso incrível. E o curso estava crescendo muito nessa época, principalmente a turma que veio depois de mim, a 2011.2. Eu vejo que foi uma das grandes responsáveis por criar várias das instituições que nós temos hoje na UF, como a Atlética. Enfim, eles movimentavam bem. A minha turma era uma turma mais acadêmica. Mas os meus anos na UF foram muito bons, eu gostava bastante. Principalmente de algumas aulas, obviamente que eu tenho críticas em relação a algumas outras. Acho que isso vai acontecer em qualquer instituição, independente se é pública ou privada. Mas eu acredito que a minha formação foi muito boa, foi muito. Não vou dizer completa, porque eu ainda sinto alguns buracos em algum pedaço. Parte por culpa minha, parte por culpa de alguns professores ou de algumas situações, mas no geral eu achei muito boa. E eu digo isso principalmente porque, assim, tem coisas que às vezes a gente, quanto aluno, não dá valor. Por exemplo, estudos estratégicos. As matérias de estudos estratégicos, para mim, não faziam muito sentido. Por que eu tinha aquilo? Por que eu tinha que aprender aquilo? Mas depois eu fui vendo que elas eram essenciais para eu compreender o mundo de uma forma muito positiva e que essa questão da relação civil-militar é algo muito importante, não só no Brasil. Hoje eu estou fazendo mestrado no IRI USP e eu vejo que a minha formação me deixou muito bem preparada para, por exemplo, entrar numa instituição como essa, ou então quando eu ia a congressos, eu tive a oportunidade de participar tanto de congressos nacionais quanto a ALACIP, que foi no Peru na época, e eu me senti assim, as pessoas podem falar sobre vários assuntos que eu vou ter pelo menos uma base mínima para conseguir conversar e conseguir me inteirar. Mas essa base toda é muito acadêmica. Para a vida prática, realmente, né, não é o intuito do curso. Tanto que eu, incentivada por alguns colegas de turma, a gente foi fazer o curso da FUNSEX, que quase todo mundo faz, mas eu decidi não fazer estágio porque os estágios eram muito longe, enfim, não encaixavam muito com a minha dinâmica e eu tinha muito claro na minha mente que eu queria ser professora universitária, então eu não achava que os estágios eram importantes. Na verdade, eles são. Porque quando eu terminei o meu TCC, que eu amei fazer, eu falei sobre desobediência civil transnacional e eu utilizei a teoria de um cientista político chamado Gene Sharp para falar sobre um processo de desobediência civil na Sérvia e a conexão dele com um processo civil no Egito. Eu achei aquilo tudo incrível, eu amei fazer o TCC, eu sou uma das poucas que digo que eu amei esse período. E aí quando terminou eu falei assim, ufa, terminou, posso dar uma descansada, né, porque o ritmo também é bem intenso. Mas, e agora? O que eu vou fazer? Eu já tinha prestado concurso para alguns mestrados, principalmente na UERJ, e aí eu não passei. Eu falei assim, ok, então vou tentar de novo. Sendo que nesse período eu vou fazer o quê?
Falei, vou tentar trabalhar. E aí eu mandei currículo para algumas empresas, ninguém nunca me respondeu. E aí eu comecei a dar aulas de inglês, que é também um emprego que quase todo mundo tem na área de RI. E aí eu também, eu só reforcei que eu gostava muito dessa parte de didática e de dar aula e tal. E aí depois de um tempo, mais ou menos um ano e pouco, eu consegui uma oportunidade numa empresa de comércio exterior chamada Golden Foods, que é uma empresa de alimentos. Eles importam alimentos da Europa, da Ásia, da América do Sul, fazem triangulação de compras porque tem uma filial nos Estados Unidos. E eles me contrataram sem ter experiência nenhuma, só com o curso da Funsex, o que é algo bem raro. E durante esse um ano que eu fiquei nessa empresa eu aprendi demais, eu aprendi muito. E eu descobri que mesmo com a parte teórica que eu tive na Funsex, aquilo ali não era suficiente. Então a prática para comércio exterior e para outras questões das relações internacionais são muito necessárias. Então mesmo quem queira carreira acadêmica, você ter uma experiência prática em outras áreas, eu acho que seria interessante. Hoje eu faria talvez diferente do que eu fiz na minha época. Mas enfim, e também para quem quer a área acadêmica, eu não aconselho a desistir só porque, né, o país está numa situação um pouco complexa e realmente, por exemplo, eu estudo sem bolsa, então eu trabalho enquanto eu faço o meu mestrado. E eu consigo conciliar isso de uma maneira razoável, mas também porque eu tenho muito apoio. Então eu entendo que nem todo mundo tem esses apoios para conseguir. Mas enfim, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. 10 anos do curso é muito legal. E assim, toda vez que eu falo que eu sou da UF, as pessoas têm noção de que é uma universidade muito boa, que é um instituto respeitado, que é um instituto que as pessoas têm uma boa visão. Então, eu espero que vocês também consigam ter sido tão felizes quanto eu fui nesse período e apreciar a casa de vocês, porque essa é uma casa muito boa, de pessoas que estão muito preocupadas em cuidar e que eu vejo um carinho muito grande. Por exemplo, no instituto onde eu estou hoje, as pessoas são muito mais preocupadas com pesquisa, muito mais preocupadas com os seus interesses próprios do que às vezes com os dos alunos. Não que seja um lugar ruim, não. É um lugar muito bom e que permite muitas coisas. Mas eu acho que a UF tem muito a crescer, muito a acrescentar e que é necessário que os alunos abracem isso e façam parte e amem essa casa e levem essa força inestiana para as suas vidas. Tá bom? Prazer falar com vocês. Até mais. Tchau, tchau.